aí, você? Seja muito bem-vindo ao canal de criptomoedas do Investidor Sardinha. Na continuação da nossa série sobre as narrativas do universo cripto, vamos explorar as segundas camadas das criptomoedas. Também conhecidas como soluções de Layer 2, essas redes e protocolos são propostas que buscam resolver os principais problemas enfrentados pelas redes de criptomoedas. Mas como assim, Eduardo? Compensar problemas? Vem aqui comigo que eu vou te explicar melhor essa história. Chega aí. Antes de mais nada, você precisa entender o que é a primeira camada. Em resumo, uma blockchain de primeira camada serve como base fundamental de um projeto. Também conhecida como rede principal, ela não apenas estabelece as regras fundamentais do ecossistema, mas também tem a capacidade de validar e liquidar transações. Exemplos de redes de primeira camada incluem Ethereum, o ETH, o Bitcoin, o BTC, e a Solana, a Sol. O Sol. O ticker Sol. É a Solana. A Solana, realmente. A Solana. O Sol é masculino, a Solana é feminina. As blockchains da camada 1 geralmente priorizam a descentralização e a segurança, que são princípios fundamentais para qualquer rede sólida. Essas plataformas são mantidas por uma rede global diversificada de desenvolvedores e validadores, que são os participantes responsáveis por validar transações. Devido à ausência de uma autoridade central ou supervisão, essas plataformas dependem da própria tecnologia para garantir alta segurança e proteger os usuários contra golpes e ataques. No entanto, devido a essa ênfase na segurança e considerando os recursos necessários para manter o ecossistema funcional, muitas vezes essas redes enfrentam desafios de escalabilidade, como a capacidade de processar e armazenar um grande volume de transações. No mercado de criptomoedas, é comum ouvir desenvolvedores mencionarem que a tecnologia por trás das criptomoedas ainda não alcançou um equilíbrio entre segurança, descentralização e escalabilidade. O trilema da blockchain. As criptomoedas têm problemas com a capacidade de liquidar transações rapidamente. Por exemplo, à medida que o Bitcoin e o Ethereum se tornaram mais populares, o congestionamento da rede também se tornou um problema, à medida que a capacidade dessas redes de processar transações diminuía. Simplificando, a velocidade das transações não é satisfatória. É engraçado pensar que até mesmo a tecnologia das criptomoedas pode ficar ultrapassada. Enquanto a tecnologia está em constante desenvolvimento e adaptação, o mesmo acontece com a blockchain e com muitas das criptomoedas mais conhecidas do mundo. Nos primeiros anos, a criptografia baseada em blockchain era capaz de lidar com todo o tráfego em sua rede. Um único bloco do Bitcoin poderia conter, em média, 2.000 transações, enquanto o Ethereum muitas vezes mais. Poucas pessoas esperavam que essas criptomoedas fossem tão populares a ponto da velocidade de transação do Bitcoin, de aproximadamente 7 por segundo, não fosse suficiente. Porém, à medida que a utilidade crescia, ficou claro que isso era muito lento para o mundo prestes a adotar a criptografia. E olha que nem ocorreu uma adoção em massa ainda. E é verdade. Pensa se 10% da população mundial adotasse essa tecnologia e fizesse transações, pagasse contas em Bitcoin. Imagina o congestionamento global. Como consequência, as blockchains originais da criptografia mais populares como Bitcoin e Ethereum ficaram com um tempo de processamento lento e, como resultado, taxas bem mais altas. Até hoje, hein? Ethereum, é impossível você fazer alguma transação lá no DeFi do Ethereum, por exemplo, que não seja na madrugada, se você tem pouco capital. E olha que eu tô falando de o quê? $8. Pobreza pega. De manhã tem dias que chega assim, ó, quando tá congestionado, $20. Você tá maluco? R$100 pra você, ó, coletar ali uma recompensa de staking? Remover uma pool de liquidez na Uniswap? Isso é inadmissível para quem é pobre. O problema é que certas características, como o tempo de processamento lento e taxas elevadas, são um ponto negativo para uma criptomoeda e acabam gerando um outro problema. Aqui, ó, na nossa criptosfera, o termo escalonamento é usado para descrever o processamento de transações no blockchain de forma rápida e com taxas baixas. A escalabilidade é importante para resolver problemas fundamentais que perturbam muitas redes blockchain, como o Bitcoin. O desafio é equilibrar a escalabilidade com um alto grau de segurança, permanecendo ao mesmo tempo descentralizado. Isto é conhecido como o trilema da blockchain, que é a capacidade de equilibrar com sucesso 3 propriedades orgânicas que constituem os princípios fundamentais da blockchain, que são descentralização, escalabilidade e segurança. Alguns dos projetos já resolveu o trilema da blockchain? Fica aqui o questionamento. Acho que não. Muitos se vendem
como os vencedores da resolução do problema do trilema da blockchain. Mas até hoje... Vamos usar o Bitcoin para ilustrar o trilema. A tecnologia blockchain só pode oferecer 2 de 3 propriedades ao mesmo tempo. O Bitcoin pode conseguir com sucesso alcançar segurança e descentralização. E foi para isso que ele foi criado. Mas deixa a desejar em escalabilidade. Por isso, os desenvolvedores decidiram criar blockchains secundárias, que funcionam em conjunto com o blockchain principal. E aí que a segunda camada, a Layer 2, entra em toda a história. A camada 2 é definida como uma blockchain construída com o objetivo de estender as funcionalidades e habilidades das plataformas blockchain já existentes, especificamente para levar a escalabilidade a um nível superior. Deu para você entender direitinho o que é a camada 1 e por que surgiu a camada 2, né? Recapitulando tudo o que eu disse até agora, a camada 1 é a estrutura principal e a camada 2 é uma rede de sobreposição que resolve problemas. Assim, a camada 1 oferece diversas vantagens como descentralização, segurança e o aprimoramento do desenvolvimento do ecossistema, incorporando novas ferramentas, inovações tecnológicas e outras variáveis nos protocolos de base. No entanto, a incapacidade de escalabilidade das redes da camada 1 é um problema que é resolvido pela camada 2. Ou seja, a camada 2 leva soluções para melhorar a camada 1. Dessa forma, o congestionamento da rede é reduzido e a escalabilidade é ampliada. Agora que ficou clara a diferença entre as duas camadas, vamos nos aprofundar mais na camada 2 ou nas soluções de escalonamento que permitem transações mais rápidas e com taxas mais baixas. Entre as camadas 2, existem alguns tipos que são mais comuns. Alguns exemplos são cadeias laterais ou sidechains, rollups, plasma e canais de estado. Cada uma dessas estruturas permite interações seguras entre partes sem a necessidade de transações na camada principal, mantendo o nível de segurança ligado à camada 1. No caso das sidechains, a ideia principal é ter uma blockchain completamente separada com seus próprios operadores e validadores, juntamente com pontes para transferir ativos. Portanto, as sidechains são consideradas complexas por possuírem seus próprios validadores e algoritmos de consenso, como prova de aposta ou prova de trabalho. As sidechains podem ser ilustradas como blockchains menores que funcionam separadamente, mas ainda ao lado da cadeia principal para aumentar a eficiência e a funcionalidade geral. Ao ter infraestrutura própria, permanecem separadas da blockchain principal e, portanto, são capazes de garantir sua segurança. Um rollup é praticamente uma sidechain, pois pode produzir blocos e fazer captura instantânea de volume desses blocos para a cadeia principal. Pense uma cadeia paralela, em vez de uma segunda camada. Essa estrutura de escalonamento da camada 2 reúne um grupo de transações e no final as reintegra na própria blockchain principal. Existem 2 tipos de rollups. Um deles é o de conhecimento zero, ou rollup ZK, que usam provas de validade, onde as transações são computadas fora da cadeia. Os dados compactados são então fornecidos à rede principal como prova de validação. Como funcionam combinando muitas ações em que um usuário gostaria de realizar no blockchain em uma cadeia simples, eles são considerados muito eficientes e rápidos. Sua principal desvantagem é a incapacidade de utilizar contratos inteligentes. Já no Optimistic Rollups, ou nos Rollups otimistas, as transações são consideradas válidas em geral, mas podem ser contestadas se necessário. Esses rollups podem usar contratos inteligentes, mas são mais lentos e menos eficientes que o ZK. Plasma é uma solução muito utilizada que emprega contratos inteligentes e árvores de Merkle, que é uma árvore de informações resumidas sobre um pedaço maior de dados. Esses recursos são usados para criar sidechains praticamente ilimitadas. Ao realizar transações e cálculos nas sidechains, o Plasma auxilia a camada principal a lidar com conjuntos de dados muito maiores. Quer exemplos de soluções de camada 2? A rede Lightning é uma das soluções de segunda camada mais populares para o Bitcoin. Como o próprio nome sugere, essa estrutura possibilita transações extremamente rápidas na blockchain do Bitcoin, coisa de milissegundos. Para efeito de comparação, o tempo médio atual de transação do Bitcoin é de aproximadamente 10 minutos. Assim como outras estruturas de segunda camada, é necessário que os pacotes de transações da cadeia principal sejam processados fora da cadeia antes de transferir essas informações de volta, além de trazer contratos inteligentes para o Bitcoin. No geral, a Lightning Network oferece uma série de benefícios como taxas reduzidas, escalabilidade e troca entre blockchains. Existe até uma exchange de cripto chamada River que, em agosto do ano passado, realizou uma pesquisa, aliás, mostrou um levantamento que nos últimos 2 anos a rede Lightning do Bitcoin cresceu 1.212% no número de transações. No levantamento, a River pontuou que em
Agosto de 2021 foram 503 mil transações na Lightning Network. Já no mesmo período, em agosto de 2023, foram mais de 6,6 milhões de transações dentro da Lightning Network. A solução Layer 2 para Ethereum, a Polygon, aproveita tecnologias divergentes para melhorar a escalabilidade do Ethereum. Sua abordagem inteligente resolve problemas de usabilidade, congestionamento e escalabilidade na rede, proporcionando uma experiência mais fluida e eficiente para os usuários. Eles têm até um token próprio, que é a Matic/Pol, que inclusive tem um grande valor de mercado hoje, está no top 15 do CoinMarketCap e tem vida própria. Existe todo o ecossistema próprio da Polygon. E a Polygon está estudando a criação, aliás, a Polygon Labs está criando a solução de Polygon ZK EVM, que a gente explicou anteriormente. O formato ZK de blockchains de segunda camada. Não, tô falando para trás e aqui, não é cardzinho não. Foi nesse vídeo aqui, ó. Graças à sua dependência de validadores de prova de participação, a Polygon se destaca como uma das soluções de escalabilidade mais rápidas do mercado. Além disso, sua política de preços competitiva a coloca no topo dos ativos digitais de melhor desempenho. Outra alternativa de segunda camada baseada em Ethereum, a Arbitrum, conquistou popularidade desde a sua aparição em 2021. Essa estrutura utiliza a cadeia principal do Ethereum para validar transações, o que resulta em taxas de gás um pouco mais altas do que a Polygon, mas consideravelmente menores do que a própria rede do Ethereum. Afinal, a Arbitrum utiliza o quê? O token do Ethereum para o pagamento o gás nas interações, diferentemente da Polygon, que usa o Matic, que é bem mais barato. Suas principais vantagens são oriundas da máquina virtual Arbitrum, que aumenta a escalabilidade e a velocidade das transações de contratos inteligentes, tornando a solução ideal para aplicações DeFi. Diferentemente do exemplo que eu citei da Polygon, que tem o token Matic, na Arbitrum eles têm o token ARB, que não é utilizado para absolutamente nada, então os pagamentos das transações, o gás é utilizando Ethereum, ou seja, reizinho, né? O Ether tá aí. Todas as redes, menos Matic, sendo utilizado como pagamento. A escalabilidade é um dos principais obstáculos para a adoção em massa dos criptoativos. Conforme a demanda aumenta, cresce a pressão para que os protocolos sejam mais rápidos e escaláveis. E isso tem levado ao desenvolvimento de soluções de segunda camada que melhoram a eficiência da camada 1 e expandem os serviços e soluções da rede para abrigar diferentes projetos. No entanto, é importante considerar os impactos negativos e riscos associados a essas soluções, como a possível complicação da interconectividade entre as redes e a menor segurança em comparação com as redes de Layer 1. Além disso, os tokens desses protocolos disponíveis para corretoras exigem atenção especial devido à alta volatilidade e incerteza sobre o futuro, apesar de seu potencial para contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura de cripto. Para nós, investidores, é bom destacar que cada camada 2 tem seus pontos fortes e suas vulnerabilidades, e tudo depende de como cada projeto se utiliza deles. Diante disso, é essencial estudar bem seus fundamentos antes de investir em uma nova criptomoeda e compreender também aspectos técnicos sobre o blockchain. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo e acha que o nosso conteúdo foi útil para você de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Caso contrário, eu tenho certeza que eu vou conquistar sua confiança em uma próxima oportunidade. E se eu não conquistar, a sua carteira vai negativar esse ano. O sangue de Jesus tem poder! Dito isso, valeu. Fui.